O Vasco ontem teve uma atuação memorável, uma das grandes vitórias do Vasco na história do Campeonato Brasileiro. E agora eu vou destacar como o técnico Fernando Diniz fez para o Vasco amassar o Santos os 90 minutos e conseguir essa super goleada de 6-0. O que fez de diferente o Diniz em relação aos jogos passados, como funcionou essa dupla de ataque do Vasco com Felipe Coutinho e Nuno Moreira, o Vasco sem nenhum centroavante de origem, mas marcando 6 gols. Isso mesmo, vem comigo que eu vou te contar tudinho como é que funcionou no time do Vasco no jogo de ontem e com certeza você vai ficar animado para os próximos jogos. Vem comigo. O Vasco de Fernando Diniz pratica futebol e agora eu quero te destacar porque isso aqui é bem já no iniciozinho do jogo. O Santos tinha acabado de rolar a bola e já dá pra gente ver como é que se comportaria taticamente esse time do Vasco. O Vasco, quando vai marcar os seus adversários pressão, o Vasco utiliza um 4-2-4. Então o Vasco joga com uma linha de 4 atrás, seus 4 defensores, ficam 2 meio-campistas, os volantes, aqui tá destacado o Tietê e o Jair, e o Vasco marca com 4 atacantes a saída de bola dos adversários. O Vasco faz isso todos os jogos. Só que a diferença é que o time do Vasco estava com um ataque mais móvel para esse jogo. Então, teoricamente, são jogadores que aguentam pressionar mais o adversário do que se estivesse jogando com o Verratti. E aí ele organizou o time do Vasco com o David pela esquerda, colocou o Felipe Coutinho e o Nuno Moreira formando essa dupla de ataque como 2 falsos 9, 2 jogadores com muita característica de camisa 10, mas que jogaram como 9. E isso dificultou muito a marcação do Santos. O Santos não tinha referência de um centroavante no time do Vasco. Então a zaga do Santos ficava muito perdida, porque se movimentava o tempo todo. Coutinho abaixava lá atrás para receber a bola, o Nuno se movimentava pela esquerda, se movimentava por dentro, então tirava essa referência do Santos e o Ryan continuou na posição dele jogando aqui na ponta direita. Então o Vasco pressionava o Santos nesse 4-2-4 e forçava muitas vezes o Santos a dar esse chutão para frente. Muitas vezes era o Gabriel Brazão que pegava essa bola e já queimava ela lá para o campo de ataque do Santos. A ideia do Vasco era que conseguisse disputar essa bola com seus zagueiros e recuperar rapidamente a bola para continuar pressionando o Santos. Isso funcionou muitas vezes durante a partida. E nesse primeiro gol aqui do Vasco, é interessante a gente destacar como o time do Vasco ataca com muitos jogadores. A coragem que tem o Vasco do técnico Fernando Diniz, colocando seus 2 laterais no campo de ataque, um volante pisando na área. E olha só como é que é o desenrolar desse início da jogada. O David lá na ponta esquerda, e como é que vai terminar essa jogada. O Ryan na área com o Coutinho, com o Nuno, e aqui o Jair é... Cara, o Jair é um baita de um volante. O Jair sabe cadenciar o jogo no momento certo, sabe temporizar as jogadas, é um volante que quebra muito o pescoço de um lado para o outro para mapear as melhores possibilidades para o time do Vasco. Ele encontra o Paulo Henrique, e aí você tem, novamente destacando o Paulo Henrique e o Piton pisando no campo de ataque. E aí eu quero destacar para vocês esse Vasco móvel, que mesmo sem centroavante, é um time do Vasco que povoa muito a área, né? Você tem o Ryan, você tem o Coutinho, você tem o David pisando na área, você tem o Nuno que vai fazer um movimento extremamente inteligente para abrir, dar essa opção de passe para o Paulo Henrique, e quando o Nuno Moreira já abre para receber a bola, ele já levanta a cabeça e mapeia quais são as melhores opções dentro da área. Nesse momento você tem um Coutinho mais centralizado, como se fosse um centroavante, mas que não é centroavante de origem. E aí você tem o Lucas Piton lá do outro lado. O Nuno Moreira levanta a cabeça, vê o Lucas Piton entrando, faz esse cruzamento que é qualquer coisa. Que bola perfeita do Nuno Moreira na cabeça do Lucas Piton. Mas um Vasco agredindo a área do Santos, colocando muitos jogadores dentro da área do Santos. O lateral do Vasco, os 2 laterais do Vasco pisando dentro da área do Santos na mesma jogada. É um Vasco corajoso, é um Vasco que dentro de casa, fora de casa, joga futebol, não abdica disso, não abre mão disso. Já no segundo tempo, você tem o Vasco construindo o seu jogo com essa saída de 3, né? Você tem o Lucas Freitas, você tem o Hugo Moura mais centralizado e você tem o Paulo Henrique nesse passe de apoio. A ideia do Vasco é sempre buscar superioridade numérica em todos os setores do campo. Esse passe do Hugo Moura é muito importante porque ele vem vertical, já quebra esses 2 jogadores do Santos que fazem uma meia pressão, né? O Tiquinho Soares e o Neymar não são jogadores que têm essa intensidade toda para pressionar, isso facilitou um pouco. O Hugo Moura dá esse passe vertical, encontra o Jair, a qualidade técnica do Jair é absurda, né? Como ele quebra o pescoço pro lado, vê o Paulo Henrique, mas vê que não é a melhor opção de fazer o passe. E aí você tem o Vasco com o DNA de Fernando Diniz, povoando o mesmo lado do campo, principalmente o lado esquerdo, que é o lado de construção desse time do Vasco, com muitos jogadores. Você agrupa muitos jogadores perto desse setor da bola, e aí o Jair prefere o que? Manter a bola nesse setor.
Ao invés dele fazer o passe no Lucas Piton, carrega mais um pouco. E aí você tem muitos jogadores do Vasco causando essa superioridade numérica em cima dos jogadores do Santos nesse setor. Você tem o Lucas Piton, você tem o Jair que tá conduzindo a bola, você tem o David mais centralizado ao lado do Felipe Coutinho. E aí a inversão de posições, né? O Nuno Moreira que tá lá pela esquerda agora e o David tá jogando mais centralizado ao lado do Felipe Coutinho. E o Tietê, que é esse volante móvel que também vai dar peso em cima dessa última linha do Santos e se tornar uma opção de passe. O Jair carrega, faz muito bem o passe no Nuno Moreira. O Nuno olha para a área, vê que não tem nenhuma possibilidade de cruzamento, mas ele sabe que o Piton vai ultrapassar. Então ele simplesmente temporiza a jogada para esperar essa ultrapassagem do Piton. E o Vasco, sem centroavante, né, dá essa possibilidade do Tietê pisar mais próximo da área, do Felipe Coutinho também estar mais uma vez nessa função aí como se fosse um centroavante, um falso 9. O Lucas Piton recebe essa bola, mapeia a área, já viu as possibilidades, vê que o Vasco mais uma vez tem muitos jogadores pisando dentro da área do Santos e o cruzamento do Piton vem perfeito pro David. O David, que era em tese o ponto esquerdo, agora é o centroavante. Olha o Vasco mexendo com a zaga do Santos e aí o David vai pegar essa bola de primeira sem deixar ela cair. Cara, que golaço do David, que pintura do David, que gol absurdo. E o Vasco de novo povoando a área com muitos jogadores. É o Ryan dentro da área, é o Coutinho dentro da área, é o Tietê dentro da área, é o David, né, que faz o gol. Que golaço do David. E aí o Vasco rapidamente já faz o seu terceiro gol na partida. Mais uma característica de Fernando Diniz, o famoso perde e pressiona. O Vasco estava tentando conduzir essa bola para o campo de ataque, o Ryan perde a bola rapidamente. Olha a postura corporal dos jogadores do Vasco para já pressionar essa bola. Então esse perde e pressiona é uma das marcas do Fernando Diniz e desse Vasco. O Vasco vai pressionar rápido, vai recuperar essa posse de bola. E quando você recupera essa bola desarmando um zagueiro, olha só como é que já fica o time do Vasco. 3 jogadores de ataque do Vasco, o Ryan, o Felipe Coutinho e o David, contra somente um zagueiro do Santos. E eles correndo, perfilamento corporal em direção ao gol. E os jogadores do Santos tendo que correr para trás, enquanto os jogadores do Vasco estão correndo para frente. E aí o Ryan vai conduzir essa bola, ganha ela, faz cruzamento no David. O Gabriel Brazão até consegue fazer a defesa parcial e mais uma vez o Vasco se mexendo muito, né? O Nuno mais atrás, você tem o Felipe Coutinho mais centralizado, você tem o David que estava centralizado como centroavante, você tem o Ryan lá na ponta direita. Então o Vasco mexeu muito com a zaga do Santos. O Vasco completamente móvel, leve no ataque. O Nuno Moreira é sensacional, né? Como é especial esse português do Vasco. Ao invés dele bater pro gol, muitos jogadores bateriam no gol e bateriam essa bola em cima do goleiro Gabriel Brazão. O Nuno quebra o pé, olha essa quebrada de pé do Nuno com a perna não dominante dele, a perna esquerda, para deixar essa bola açucarada pro Felipe Coutinho, já sem goleiro, dominar, perfilar o corpo, escolher aonde ele vai bater, ainda chapar essa bola. Sem chance de defesa ali do Luan Pérez. 3-0 Vasco de forma relâmpago. E aí esse quarto gol do Vasco é extremamente interessante porque você tem de novo o Felipe Coutinho funcionando como esse falso 9. Então o Felipe Coutinho abaixa para receber esse passe. E aí você tem o Ryan pisando por dentro. Você tem o David de novo funcionando como centroavante. E você tem o Nuno caindo pela esquerda. Então o tempo todo o Vasco invertia posições. O Vasco brincava com essa defesa do Santos. E o Jair extremamente importante na partida para dar essa qualidade de passe, para tirar o Vasco da defesa para o campo de ataque. O Jair vai conduzir essa bola, encontra o passe no Felipe Coutinho. O Coutinho temporiza a jogada, dá o passe no Lucas Piton. Já tem o Vasco mais uma vez colocando muitos jogadores próximos, né? Você tem o Lucas Piton e aí você tem esses 4 jogadores do Vasco que são o segredo da jogada. O Vasco mais uma vez causando superioridade numérica em cima do time do Santos, no setor de onde está a bola. O Felipe Coutinho vai fazer esse passe aqui no Nuno Moreira. O Nuno Moreira faz o passe no David e isso aqui é muito do dinizismo. O que é o dinizismo? É o famoso jogo de futsal, né? Em um campo de futebol você reduz o campo e no futsal tem muito toque e passa. Então o Felipe Coutinho toque rapidamente, ele já se projeta. O David já sabe que o Felipe Coutinho está se projetando, que o David mapeia. O David olha a jogada, já viu o espaço deixado às costas da defesa do Santos. O Mike foi acompanhar o Nuno Moreira, o Felipe Coutinho se projeta nesse espaço vazio e o passe de primeira do David é qualquer coisa. Jogador que tem capacidade de jogar de primeira se sobressai sobre os demais.
Triangulação perfeita do time do Vasco, é o Felipe Coutinho com requintes de crueldade, mete uma cavadinha para deixar esse gol mais bonito ainda. Como joga a bola o Felipe Coutinho, e o Vasco do Fernando Diniz funcionando muito bem, a essência do dinizismo, né? Pra fechar, o 6º gol do Vasco, o 5º foi de pênalti do Ryan, então vamos ver esse 6º gol aqui do time do Vasco. Mais uma vez o Vasco extremamente móvel, e o destaque é pro Paulo Henrique, cara. Paulo Henrique, olha só onde começa a jogada do Paulo Henrique, pelo lado direito, aqui na dele, né? O Ryan tá lá aberto pelo lado direito para dar essa amplitude ao time do Vasco. Você tem mais uma vez o David um pouco mais centralizado, e os dois camisas 9 do time do Vasco, né? Ou os falsos camisas 9 que foram o segredo desse jogo. O Nuno Moreira e o Felipe Coutinho, olha onde eles estão, cara. Eles estão ali no meio de campo, dando esse suporte, dando esse apoio para gerar superioridade numérica na saída de bola. E aí você tem o Nuno, que é um jogador extremamente especial, que ele vai encontrar esse passe em profundidade no David, e o Santos com a linha de marcação muito alta, mas o Vasco conseguia toda hora encontrar esse passe ou no Nuno ou no Felipe Coutinho, que vinham jogar livres, saindo lá da defesa, tirando a referência dos zagueiros do Santos e vindo jogar no meio de campo pelas características deles. E reparem no Tietê, olha onde está o Tietê, que vai marcar o gol no início da jogada. Tietê, cara, é muito boxe to boxe. A essência do volante boxe to boxe é o Tietê, o Nuno com a perna esquerda, que não é a sua perna dominante, levanta a cabeça e encontra um ótimo passe em profundidade para o David. O David vai chegar na frente do zagueiro do Santos, e olha o espaço que o Santos deixava, cara, pro Vasco. O Santos jogando com a linha muito alta, com a marcação pressão completamente sem ser efetiva, e já tomando ali um placar elástico de 5-0. O David vai chegar na frente, reparem como é que vai aparecer o Paulo Henrique. Aqui o Paulo Henrique foi genial, né? Olha onde é que tá jogando o Paulo Henrique. Isso não aconteceu somente dessa vez. Vai se repetir quase em um 7º gol do Vasco. O David levanta a cabeça, faz o passe, genial esse corta-luz aqui do Paulo Henrique, cara, sem tocar na bola, genial corta-luz do Paulo Henrique. Quem agora tá aparecendo como esse centroavante, ocupando esse espaço deixado pelo centroavante do Vasco, que não existe, é o Tietê, o volante, que vai pisar na área, vai conduzir essa bola, sustentar e marcar um gol de cavadinha lá, Felipe Coutinho. O Vasco pratica futebol, o Vasco do Diniz joga futebol. Que golaço, que construção de gol do Vasco. E aí, quase o 7º gol do Vasco, Felipe Coutinho de novo funcionando como esse falso 9, abrindo espaço, né, para os outros jogadores mais de trás aparecer. O Tietê carrega essa bola, conduz essa bola ao Tietê, e olha onde é que tá o Paulo Henrique de novo. Tietê faz o passe no Paulo Henrique, ia dar mais uma assistência genial. A outra não foi uma assistência porque ele não toca na bola, mas digamos que pode contar com uma assistência. O Paulo Henrique deixa essa bola de calcanhar pro Puma no espaço vazio. Olha isso aqui que vai fazer o Paulo Henrique, que é o lateral direito do Vasco. Olha a liberdade do relacionismo do Fernando Diniz. O jogador não guarda a posição, se movimenta pelo campo todo, gera superioridade numérica no setor da bola. O cara é lateral direito. O Puma aqui também é lateral direito, mas entrou na ponta, e a batida do Puma chapada no ângulo. Mas o Gabriel Brazão fez uma defesa assim sensacional, que seria o 7º gol do Vasco. E essa é a nossa análise dessa grande vitória do Vasco sobre o Santos por 6-0, cara. Poderia ter sido mais, cabia mais. Acho que poderia ter feito 7, talvez 8 no Santos, se tivesse aproveitado melhor as oportunidades de gol. Mas o segredo desse jogo foi Nuno Moreira e Felipe Coutinho funcionando como esses falsos 9, mas que eram na verdade camisas 10. E cara, que partida, que atuação desse quarteto de frente do Vasco, que jogou muito bem. Será que o Diniz vai manter esse quarteto para os próximos jogos? Será que ele vai voltar com o Verratti, com um centroavante realmente de origem? Vai manter esse Vasco mais móvel, a lá PSG de Luiz Henrique, se movimentando muito? É claro que tem grandes diferenças, né? Porque o PSG tem um jogo mais posicional, o Vasco é um jogo mais aposicional, mas as semelhanças no quarteto de frente a gente pode destacar. E é isso, gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!